Bem-vindo de volta ao canal Claquete e Ação. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama chamado A Perfeição. Alerta de spoilers a seguir. Em uma sala, Charlotte Wilmer olha fixamente os olhos sem vida da sua mãe doente terminal. Lá fora estão duas mulheres elogiando Charlotte por cuidar da sua mãe. As duas mulheres têm pena de Charlotte porque ela sacrificou tanto, incluindo a sua próspera carreira musical, que acabou negligenciada. Mas agora que a sua mãe se foi, ela pode finalmente voltar ao seu sonho. Em Xangai, Charlotte planeja se reconectar com o seu mentor, Anton, e a sua esposa, Paloma. Eles dirigem a Battle of Music Academy e estão em Xangai para selecionar um jovem e talentoso violoncelista para frequentar a sua escola. Em um prédio está um anúncio de Elizabeth Wells. Ela é a melhor violoncelista do mundo, a prodígio de Anton, que substituiu Charlotte quando ela partiu. Na ópera de Xangai, uma Charlotte formalmente vestida é recebida com sorrisos calorosos e abraços de Ethan e Paloma, e então anuncia a tão esperada seleção de bolsas de estudo. Ele apresenta aos juízes uma delas, Elise, que então o cobre de elogios, e a outra Charlotte. Mais tarde, naquela noite, Paloma reintroduz Charlotte e os seus antigos professores, e Geoffrey então chama Charlotte de lado e a leva para conhecer Lizzie. Ele brilha de alegria quando suas duas melhores alunas se reúnem. Quando ela vai embora, Charlotte age como uma fã de Lizzie, mas Lizzie não quer tratar Charlotte como sua fã, porque ela já foi a sua inspiração também. Essa demonstração de humanidade reduz a inferioridade que Charlotte está sentindo. A apresentação começa e todos escutam atentamente. Lizzie sussurra para Charlotte que a garota da esquerda é claramente a superior das três. Charlotte concorda, mas ela quer construir drama e suspense antes de revelar a vencedora para satisfazer o desejo de Charlotte pelo drama. Lizzie também faz o seu suspense ao observar as duas construindo uma tensão. Elas também fazem o mesmo por si mesmas. Isto se torna mais óbvio quando Lizzie sussurra para Charlotte que ela está excitada após o show. Charlotte feliz e sozinha e percebe uma tatuagem de nota musical nas costas dela antes de se aproximar. Elas lembram da época em que se conheceram pela primeira vez. Charlotte estava saindo para cuidar da sua mãe e Lizzie era nova embaixo. Lizzie então pergunta se Charlotte ainda toca violoncelo. Charlotte diz que toca e agora ela gosta ainda mais porque só toca para si mesma. Como Lizzie se relaciona com uma sensação de pressão esmagadora. Charlotte pergunta se Lizzie quer sair de baixo. Lizzie não se vê saindo e expressa sua lealdade à instituição, então ela compartilha seus planos de ter umas merecidas férias a partir de amanhã. Depois de um tempo, eles e Charlotte descem as escadas. Elas encontram um homem que está passando mal, seu nariz começa a sangrar e ele vomita. Lizzie então vê uma mulher falando sobre uma doença que se espalha em Honan, na China. Isto preocupa Lizzie porque eles acabaram de pararem. Honan, já que então gosta de viajar a lugares remotos para encontrar seus prodígios, para ajudá-los a esquecer o que aconteceu. Lizzie convida Charlotte para dançar, Paloma interrompe e a leva para... Então ele pede Lizzie para tocar uma peça para o público. Ela aceita com a condição de que Charlotte toque com ela. Charlotte concorda relutantemente. Antes da apresentação, as duas são recebidas com aplausos. Elas olham uma para a outra e começam a tocar. O público não pode deixar de acenar com a cabeça e sorrir para a música que se complementa. Após a apresentação, Lizzie pega Charlotte pela mão e elas correm para um corredor isolado. Charlotte se inclina para um beijo. Elas dançam em uma festa e a cada toque, o desejo que sentem uma pela outra cresce como seus amados violoncelos. Elas manejam as curvas uma da outra exatamente no lugar certo e tocam as cordas no momento exato. Então a noite termina com seus gemidos harmonizados. Posteriormente, Charlotte revela que Lizzie foi a sua primeira, enquanto Lizzie beija o corpo de Charlotte quando ela sai da cama. Ela convida Charlotte para umas férias. Lizzie planeja ir para o oeste para se desconectar de tudo e todos. Elas fazem um brinde à noite fantástica e muito mais por vir. Nas costas de Charlotte está a mesma tatuagem que Lizzie tem. Amanhã chega e ambas estão de ressaca que elas tentam curar com a medicina chinesa antes de começarem a sua viagem. Primeiro elas vão comer em um restaurante local. Apesar de ainda estar mal, Lizzie continua e elas pegam um ônibus. Ela bebe uma garrafa de água, mas a sua boca ainda está seca. Lizzie toma um punhado de ibuprofeno e Charlotte começa a pensar que Lizzie pode ter mais do que uma ressaca. Quando o ônibus sai da cidade, Lizzie acorda e diz a Charlotte que precisa ir ao banheiro. Lizzie está se sentindo cada vez pior, então ela implora para que Charlotte peça para o ônibus parar. No entanto, ela não sabe falar mandarim. Charlotte se levanta e pede ajuda. Um homem entende um pouco de inglês e pede ao motorista para parar. Lizzie começa a vomitar e com alguns gritos e palavrões, eles convencem o motorista a parar. A cada passo, aumenta-se o risco dela defecar ali mesmo. Por sorte, Lizzie a segura até a beira da estrada. O vômito não para.
Elise fica mais histérica. Charlotte se mostra corajosa e diz a Lizzie que vai ficar tudo bem. Finalmente elas voltam para o ônibus e Lizzie pede desculpa, mas aos passageiros. Uma mulher então lhe entrega uma máscara. Charlotte pergunta ao homem se há um hospital próximo, mas ele responde que o mais próximo ainda está a quilômetros de distância e chora novamente enquanto descreve o que está sentindo. Seu cérebro está em chamas e não para. Charlotte começa um jogo onde elas listam os compositores em ordem alfabética. O jogo ajuda por um tempo, mas a vontade de vomitar acaba voltando. Lizzie vomita na janela e lá Charlotte vê o vômito infestado de insetos. Isso torna Lizzie mais paranoica. Ela acha que o homem da festa a deixou doente e que ela pode ter passado a doença para Charlotte. Charlotte assegura a ela que tudo vai ficar bem, e isso frustra Lizzie ainda mais. Seus gritos param quando ela põe o seu foco em seu braço. Lizzie arranha seu braço enquanto sente larvas rastejando sob sua pele. Os outros passageiros e o motorista gritam para que elas saiam do ônibus. Enquanto isso, Lizzie bate com a cabeça na janela. O vidro quebra e o ônibus para. O motorista se aproxima delas e puxa Lizzie para fora. O homem aponta para uma cidade próxima e depois ele descarrega seus pertences na estrada. Depois de alguma caminhada, Lizzie pede a Charlotte que a deixe para trás. Ela acredita que está morrendo. De repente algo começa a se mover dentro do braço de Elise. Os insetos estão rastejando e isso faz Lizzie vomitar o seu vômito. A linha. Mas insetos. Charlotte não consegue se aproximar, então ela grita a Lizzie para tentar tirar os insetos para fora. Ela revela um cutelo e Lizzie usa isso para cortar a sua mão. Há algumas horas no quarto do hotel, Charlotte tinha com ela uma droga alucinógena, cujos efeitos são reforçados pelo álcool. Na loja onde elas comiam, Charlotte estava de olho num cutelo e no ônibus. O ibuprofeno que ela estava dando a Lizzie era na verdade a droga que ela tinha. Charlotte também pesquisou como fazer um torniquete improvisado em seu telefone. Então Charlotte gritou que haviam insetos no seu vômito, embora não houvesse. Ela fez Lizzie pensar que os bichos estavam rastejando em seu braço. Tudo isso para que Lizzie cortasse a própria mão. 3 semanas depois, na academia, Bischoff passou a dar as boas-vindas à artista selecionada em sua nova casa. Elas encontram com Wellington e ele instrui a aluna a cantar uma nota. A acústica da sala amplifica sua voz, então revela que poucas tocaram naquela sala, sendo 2 delas Charlotte e Elise. Ela inspira a aluna a seguir os seus passos quando a estudante diz adeus aos pais. A noite chega com um toque da campainha da porta ao acordar. Então ele vai lá para fora e encontra uma mulher junto ao portão e Lizzie com uma mão amputada. Então vê isso e grita de desespero. Lá dentro, Lizzie lembra como a polícia encontrou nas montanhas com apenas um torniquete, mantendo-a viva. Ela não poderia ter denunciado Charlotte porque ela tomou as pílulas e cortou a mão por sua própria conta. Elise acredita que o ciúme de Charlotte a empurrou para destruir a sua vida. No dia seguinte, Elise se lembra do dia em que se amputou. Os gritos de dor e horror ecoam em sua mente. Ela desce para ouvir os alunos de então tocando ela e a convida para conversar após o treino. Eles então é informada de que ela está sendo expulsa. Então em Paloma estão dispostos a pagar as suas despesas de hospedagem e médicas até que ela possa voltar e se recuperar. Elise mostra o seu desespero e implora para que eles não a expulsem, mas os seus gritos não chegam ao casal, porque sem o seu talento ela não é nada para eles. Ao fundo do corredor, Elise olha para as lembranças do passado de Ethan quando ela vê a foto de Charlotte. Ela dá um soco na moldura de raiva em Minneapolis. Charlotte está sozinha em sua casa enquanto ela corta os tomates. Um leve ruído externo a distrai. Charlotte olha para fora da porta e não vê ninguém. De repente, ela ouve um barulho rangente. Charlotte grita enquanto caminha por um corredor escuro. Ela acende as luzes e abre uma sala vazia. Charlotte apaga as luzes e atrás dela, Lizzie aparece com um teaser. Charlotte bate na parede e cai no chão. Lizzie então a chuta repetidamente enquanto jura e expressa sua sede reprimida de vingança. Algum tempo depois, então escuta música clássica enquanto ele e Paloma dirigem para casa. Em frente ao portão deles está Lizzie, que bloqueia seu caminho. Ele sai do carro e tenta raciocinar com ela. Lizzie trouxe Charlotte com ela, na esperança de voltar para baixo. Eles abrem o porta-malas e então olha para Lizzie com os olhos assustados. Charlotte está viva e bem e então a acompanha. Ela explica por que ela enganou a Lizzie. Charlotte estava tentando salvá-la quando ela viu a sua tatuagem. Ela sabia que Lizzie sofreu uma lavagem cerebral como ela levou anos para que Charlotte percebesse isso. Após inúmeras viagens ao hospital psiquiátrico e algumas sessões de eletroterapia, ela estava finalmente livre da manipulação de Ethan. Então Charlotte se aproximou deles para libertar Lizzie. Então fica estupefato com as suas acusações, mas rapidamente a verdade aparece. Durante uma sessão de prática, a jovem Charlotte parou de tocar porque cometeu um erro. Isso decepcionou então, e ele a repreendeu.
Desde Joffrey, entraram na sala para observar Charlotte, então não tolera erros na sala perfeita. Ela entrou na mente de Charlotte que sob nenhuma circunstância ela acreditaria. Baixo fracasso e um erro grave que chama a atenção para uma consequência injusta. A tatuagem simboliza que um estudante está pronto para jogar na sala perfeita e todos que fizeram. Era uma tatuagem. Passaram por experiências indescritíveis. Eles foram encarregados de alcançar a perfeição, a mais alta qualidade de desempenho que então esperava dos seus alunos. Toda vez que Charlotte cometia um erro, então os professores a violavam de volta ao presente. Então arrastam uma Charlotte amarrada para a sala perfeita. Quando eles se aproximam do bar, ela se liberta e bate então em Elise, mas então a alcança e a deixa inconsciente. Na sala perfeita, Charlotte acorda. Ela finalmente tem a chance de tocar novamente. Daí Joffrey e Paloma entram na sala e na frente deles está Elise. Então espera a perfeição de Charlotte. Ele acredita que o que eles fizeram com ela, Elise, é necessário para o sucesso de ambas. Lizzie concorda e até considera os horrores que eles fizeram como um presente. Então ordena a Alice que prepare uma bebida enquanto ela entrega as bebidas. Então informa a Charlotte sobre o teste final. Se Charlotte alcançar a perfeição, ela estará livre. Entretanto, um único erro ou um pequeno erro de interpretação de uma nota resultará no sofrimento tanto de Charlotte quanto da nova aluna. A criança se senta na sua frente e o medo nos olhos de Charlotte contrasta com a inocência da aluna. Com as apostas conhecidas, Charlotte pronuncia seu violoncelo e seu arco, preparando-se para tocar para sua liberdade e para a pureza da menina. O concerto começa e Charlotte começa bem, tocando cada nota com perfeição para a satisfação de Ethan. A música se intensifica e a estudante assiste com admiração, completamente inconsciente do perigo. Mas quando então coloca sua mão sobre a criança, Charlotte para de tocar. O público fica confuso e então fica frustrado. A estudante bate palmas porque o seu ouvido destreinado não conseguiu detectar o erro minúsculo de Charlotte. Charlotte geme de medo não por ela mesma, mas pela criança. Então ordena a Paloma que a leve para o andar de cima e então assegura a Charlotte que ele não colocará as mãos na criança até que ela esteja pronta e tenha a tatuagem. Ele não tocará em nenhuma criança sem os preparativos adequados. Ele não é tão bárbaro assim, então vai embora e pede a Deus e Joffrey que o tragam quando Charlotte parar de resistir. Os dois caminham para o palco, mas Lizzie os detém porque ela quer punir Charlotte primeiro. Lizzie planeja amputar a mão de Charlotte ali mesmo. Os professores obrigam Charlotte a abrir as pernas e Lizzie entra de repente e Joffrey começam a asfixiar. Eles caem no chão, onde acabam mortos por causa do veneno. Charlotte olha para Lizzie e ambas sorriem. Elas compartilham um beijo apaixonado. No dia em que Lizzie invadiu a casa de Charlotte, ela percebeu que Charlotte estava certa. Elas falaram sobre o dia fatídico na China. Lizzie chorou ao ver o que acabou de fazer e Charlotte revelou que enganou Lizzie para salvá-la. No início, Lizzie estava histérica e não conseguia entender o raciocínio de Charlotte. Charlotte tentou explicar que então não se importava com ela. Ele corrompia jovens inocentes e disfarçava seus impulsos nojentos de ensinamento. De volta à casa de Charlotte, ela pediu desculpas a Lizzie. Lizzie se abriu sobre as visões que tinha de então e dos professores que a violavam. Sua mão foi cortada junto com a venda que ela usava, que a impedia de ver a verdade. Então ali elas planejavam deter Anton no presente. Charlotte se libertou enquanto isso. Então está no escritório, esperando a sua vez. Paloma entra na sala e então vê o sangue pingando. Charlotte e Elise aparecem. Lizzie empurra Paloma para revelar uma faca presa às suas costas com um cutelo na mão de Lizzie. Então não tem mais para onde ir. Ele tenta fazê-las se virarem uma contra a outra, mas elas já tiveram o suficiente da sua manipulação. Lizzie ataca então com a lâmina e o sangue salpica no rosto de Charlotte. Charlotte então apunhala, então também ela as domina e Charlotte cai no chão desorientada, mas então ela sai do choque e vai para cima de Ethan. Ele consegue colocar a mão em uma faca e perfura os braços de Charlotte, mas atrás deles está Lizzie, que nocauteia então com uma barra de metal ela esmaga. Então repetidamente elas se vingam do que ele fez com elas e as outras meninas antes delas, terminando com uma conclusão satisfatória. Depois de um tempo, Lizzie e Charlotte estão vestidas para se apresentarem na sala perfeita. O público delas é então que está sem calças. Lizzie e Charlotte cortaram seus membros para privá-lo do que ele mais amava, apresentar música e tocar meninas menores de idade. Elas tocam juntas, alcançando a sua própria versão da perfeição. Bate-Off e sua história horripilante finalmente chegou ao fim. Com isso, as estudantes não têm mais que passar pelo mesmo trauma e sofrimento que eles e Charlotte sofreram. O violoncelo não será mais uma fonte de medo e pressão. Ele volta a ser um instrumento de paixão e expressão como era antes. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.